Pergunta do ouvinte Silva, ouvinte assíduo aqui do nosso programa. Que Deus abençoe o nosso irmão Silva. Ele pergunta ao pastor se o batismo nas águas pode ser feito em uma piscina, pode ser feito em um lugar fechado. Afinal, os relatos bíblicos sobre batismo nas águas sempre foram feitos em rios, pastor. Queremos dizer ao nosso consulente que nos tempos passados não havia possibilidade de se construir um templo para realizar o batismo. Então, a única oportunidade é batizar em águas de rios ou lagoas, onde houvesse água suficiente para uma imersão e a retirada da pessoa daquele local. Um exemplo disso está aqui no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 36, quando se fala a respeito do eunuco de Candace, rainha dos etíopes, que era um adorador judeu, estava voltando da festa, na sua carruagem, quando o Espírito Santo mandou que Filipe se ajuntasse ao carro, e ele ouviu que lia a parte do profeta Isaías. Aí indagou: entendes tu que leis para esse homem importante de Candace, um ministro da fazenda, podemos comparar? Ele disse com toda a humildade: poderei entender se alguém não me explicar? Caminhando juntos e Felipe explicando, em dado momento ele faz uma pergunta que está no versículo 36 desse capítulo aqui, desse capítulo 8, que diz o seguinte: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Não diz se é uma lagoa, se é um rio, qualquer outro lugar que tivesse água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, o batizou. Então, uma celebração de um batismo, onde a Bíblia não diz especificamente que se tratava de um rio de águas correntes. Não diz o texto, apenas se refere ao batismo celebrado por pedido do próprio homem que viajava de retorno à sua terra, que era a África. Mas, batismo válido, muito contente, felicíssimo, ele partiu de volta para a sua terra. E hoje também nós temos então uma liberdade maior, temos templos, em cada templo parece que pode ocorrer ter um tipo de tanque, como nós temos aqui na Igreja Evangélica da Paz, nos fundos do púlpito que é elevado, nós temos um tanque que é enchido nos dias de batismo. Agora, fundamentalmente, essa circunstância de rio, se pode em piscina, isso tudo é secundário, porque não cremos que a água possa tirar pecados. Os pecados nossos são apagados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca soube que água pudesse apagar pecados. Eu sei na Bíblia que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o lugar onde somos batizados, até no mar podemos ser batizados, sem qualquer invalidez à luz da Bíblia Sagrada. O que importa é o simbolismo do batismo. E o simbolismo do batismo está aqui no capítulo 6 de Romanos, quando o apóstolo Paulo faz referência a isso. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte.
simbolizando que o batismo deve ser um tipo de sepultamento, como diz em Colossenses 2:12. Sepultados com ele na água do batismo, referindo-se que o corpo está imerso e num simbolismo da morte de Cristo, que foi morto e sepultado. O batismo reflete esse simbolismo. Morto quando o pastor batizando, que batiza, imerge a pessoa sob as águas. Depois levanta. Esse levantar implica no simbolismo da ressurreição. É o que diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então aqui há outro simbolismo, que morte e ressurreição, simbolizada pelo batismo, representa também nossa esperança de que, como Cristo morreu e ressuscitou, também um dia, quando ele voltar, vai haver a chamada primeira ressurreição, e em seguida os vivos serão transformados para corpos glorificados para subir com Cristo no céu. Então até nisso há o simbolismo. Agora, no versículo 11, então diz assim: enquanto vivemos aqui na terra, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o fato do batismo simboliza a morte ao imergir, e emergir indica a vida, uma nova vida que é outorgada não pelo batismo, que ocorre antes, e o batismo é o simbolismo dessa morte espiritual que se deu conosco, abandonando o pecado no qual vivíamos, e agora vivemos um tipo de vida nova, regenerada, como simbolismo do emergir do batismo. Assim, queremos dizer ao nosso consulente que não há esse problema que o irmão está vendo, porque hoje temos liberdade, como temos no Brasil, não em todos os países, mas de cultuar a Deus da forma como sentirmos. Podemos realizar o batismo na igreja, podemos celebrar o batismo no mar, podemos celebrar o batismo no rio, mas nunca admitimos, como doutrina, que é uma necessidade batizar em rios, porque as águas correntes levam os nossos pecados. Água de rio não purifica pecado. Sangue de Jesus purifica de pecado. Então, não mudemos as coisas porque são contrárias à Bíblia Sagrada. As próximas perguntas são do nosso ouvinte Carlos. O Carlos, sempre que pode, está aqui participando do nosso programa. Que Deus abençoe o Carlos. A primeira pergunta para o pastor é: o Senhor Jesus pode voltar nessa Copa? Afinal, o Senhor Jesus disse que em dias de festa, em que o povo vai estar muito afastado de Deus, então seriam nesses dias que ele voltaria, pastor? Bom, à luz da Bíblia Sagrada, não nos cabe fixar datas para a volta de Cristo. E aproveito para dizer, todo movimento religioso sectário que vai além da Bíblia, se o próprio Jesus declarou em Mateus 24:35, daquele dia e hora ninguém sabe, como é que eu vou me aventurar e marcar uma data agora para o desenrolar desse campeonato mundial de futebol? Nós estamos aguardando, que pode ocorrer de noite e de dia a qualquer momento. E por isso, precisamos fazer como disse um certo pastor americano: se você soubesse que Jesus viria amanhã, o que você faria? Ele respondeu com naturalidade: o que eu venho fazendo todos os dias, porque todos os dias estou aguardando a volta de Cristo. Esse é um estado de constante vigilância. Qualquer dia
A qualquer hora da noite, Jesus pode voltar. Agora, fixar data, não podemos. Dizer que nesse campeonato vai se dar a volta de Cristo, pode se dar, mas não afiançamos, porque não temos base na Bíblia Sagrada. A segunda pergunta do ouvinte Carlos para o pastor é: palavras têm poder, pastor, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar? Bom, amaldiçoar. A Bíblia recomenda: abençoai e não amaldiçoeis. Logo, o cristão tem que pensar nisso. Não cabe a ele amaldiçoar. Deve, sempre que possível, abençoar. E se a pessoa estiver vivendo uma vida condizente com a vontade de Deus, não é o fato de alguém determinar, porque essa ideia de que estamos mandando em Deus, eu determino, eu exijo, isso aí é uma linguagem própria para a Bíblia. Sempre temos que nos lembrar, se Deus quiser, como diz o livro de Tiago, pedi, dar-se-vos-á, disse Mateus, também 7, versículo 7. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas não temos essa autoridade de, com nossas palavras, determinar que qualquer acontecimento se dê porque nós falamos a respeito. Devemos ter humildade para saber que Deus pode agir através de nós, mas poder próprio nosso não temos. A próxima pergunta é do ouvinte Norberto. Nosso irmão é um apreciador da música sacra e ele cita para nós aqui o louvor da harpa cristã de número 151. Mas ele pergunta ao pastor se não precisa ser feita uma correção na sua letra, uma adaptação, na verdade, para os nossos dias. Eu vou citar uma parte deste louvor que foi falado aqui pelo nosso irmão Norberto. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Então o Norberto diz assim, ele acha que essa linguagem precisa ser adaptada, afinal, Jesus ficar ao pé de mim, não somos nós que devemos ficar aos pés do Senhor Jesus? E depois ele entendeu aqui que livre te hei de pôr, ele está achando que quem está cantando é que vai colocar Cristo livre. Não seria ao contrário, não é Cristo que nos coloca livre, pastor? Então há uma interpretação aí do Norberto, ele pede para que o pastor fale a respeito. Essa colocação primeira, fica ao pé de mim. O crente, quando está orando, ele pode orar em qualquer posição. Pode orar em pé, sentado, pode orar caminhando e pode, num tipo de oração mais reverencial, dobrar os joelhos. Então, ficar ao pé de mim é mais humildade da própria pessoa que está de joelhos aos pés do Senhor Jesus Cristo, não inversamente, Jesus ao nosso pé, mas nós aos pés de Jesus, humildes, esperando a sua bênção. Como também a outra observação que ele diz é que Jesus não está preso para que fique eu o solte. Sem dúvida. Quem está preso, pode estar preso, somos nós. Agora Jesus nos liberta. E aqui é um louvor ao nome de Cristo, pelo que Ele faz a nosso favor. E para nós sermos abençoados, temos que manter essa atitude humilde de chegar a Jesus, pedir dentro da nossa necessidade e ao mesmo tempo louvá-lo. E eu quero dizer para o Norberto, eu acho os hinos da harpa cristã muito bíblicos e muito oportunos. Se nós tivermos conhecimento do modo como se canta hoje, tão irreverentemente,
não há nem para comparar, é para não mexer na harpa cristã. Essa é a nossa colocação. As próximas perguntas são baseadas no texto de 1 Samuel, capítulo 28, que nós desejamos ler para os nossos ouvintes. 1 Samuel, capítulo 28, a partir do verso 5. Prestem atenção. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é sua figura? E disse ela, vem subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então Samuel disse, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Muito bem, baseados nesse texto de 1 Samuel, capítulo 28, nós queremos perguntar ao pastor Natanael Rinaldi, foi realmente o espírito de Samuel que se manifestou a Saul pela invocação da pitonisa de Endor, ou foi um pseudo Samuel? Foi um pseudo Samuel. E vamos dar as razões com base na Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, consultar os espíritos familiares. Espíritos familiares se refere a espíritos de demônios que habitam em determinadas famílias por preferência da própria família. Então, por uma situação que admitem que o espírito serviu para curar uma enfermidade, aquela família vai adotando. Toda pessoa que nasce vai entrando no mesmo campo de consulta a esse determinado espírito. Então existem muitos que são então chamados espíritos familiares. E isso é condenado pela Bíblia inteira. Logo, aceitando a profecia do pseudo, do falso Samuel, cria-se uma nova doutrina que é a revelação divina mediante pessoas ímpias.
E, além disso, para serem aceitas as afirmações proféticas como verdades divinas, é necessário que sejam de absoluta precisão, o que não acontece no caso presente, conforme a própria Bíblia está expondo. Além disso, devemos ter presente que Deus proibiu terminantemente o envolvimento com práticas ocultistas, para não dizer satânicas. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, está escrito: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. O que significa isso? Que há determinadas práticas ligadas à feitiçaria, ao ocultismo, que às vezes usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, e assim pensando que agindo, dando esse caráter de um tipo de religiosidade que Deus se agrada, está completamente fora do conceito bíblico, porque Deus não se deixa enganar. E uma prova evidente é aqui. O profeta fala em nome de Deus, só que aquilo que ele fala não se cumpre. E ele é teimoso e cumpre assim certas colocações, pensando que Deus vai abençoá-lo na resposta. E a resposta é negativa, provando que ele não é uma pessoa de Deus, porque sempre que faz profecias acontece ao contrário. Então a Bíblia declara, para não sermos pessoas pegas, inocentes, sofrer na mão de falsos profetas, a Bíblia manda que façamos um juízo. 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Como é que nós vamos julgar uma profecia? A base da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz? O que a pessoa falou? Vamos julgar à luz da Bíblia Sagrada. E essas do pseudo Samuel não resistem ao exame. Me refiro àquela pessoa que respondeu a pitonisa e que se identificou como se fosse Samuel. Ali estava um pseudo, um falso Samuel. E é preciso que haja discernimento para que o engano não prevaleça. E esse pseudo Samuel, aquilo que ele declarou, não resiste ao exame, isto é, são ambíguas, imprecisas, infundadas, não tem uma colocação nítida que se possa levar a uma credibilidade. Pastor, para eliminar toda a dúvida de que foi Samuel que apareceu a Saul, poderia apresentar mais algumas razões bíblicas? Vamos apresentar algumas razões de acordo com o próprio texto de 1 Samuel 28, na sua inteireza. São as seguintes razões. Primeira, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, mas se suicidou. E veio parar nas mãos dos homens de Jabes Gileade. Isso tudo de acordo com 1 Samuel 28, 19, 1 Samuel 31, versículo 4 e 1 Samuel 31, versículos 11 a 13. Então aconteceu ao contrário do que é este suposto Samuel, que estava morto e veio atender o chamado da feiticeira, o da pitonisa, nada se cumpriu do que ele disse. Que mais que não aconteceu? Não morreram todos os filhos de Saul, porque Samuel, o falso, disse, tu e teus filhos, 1 Samuel de 28, 19, como insinua essa outra profecia obscura, ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul.
Isbosete, Armone e Mefibosete. Apenas 3 morreram, como anotam claro e objetivamente as passagens bíblicas. 1 Samuel 31, 26 e 1 Crônicas 10, 12, 6. Então, o que disse a pitonisa, o que disse o suposto Samuel? Tu e teus filhos. Então, eram 6 filhos. Os 6 deveriam morrer, mas apenas morreram 3. 3 ficaram vivos, de modo que a profecia não se cumpriu como foi feita. Ademais, Saul não morreu no dia seguinte. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. 1 Samuel 28, 19. Esta é uma profecia do tipo délfico, ambígua. Saul morreu cerca de 18 dias depois. Base bíblica, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, versículo 10, 13 e 17, 2 Samuel 1 e 13. Então, afirmar que a palavra hebraica, mahar, amanhã, aqui é de sentido indefinido, é torcer o hebraico e a sua exegese, pois todos vão morrer mesmo, em algum dia no futuro. Isto não é novidade. Que mais? Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel. Em 1 Samuel 28, 19, o suposto Samuel disse para Saul: estareis comigo amanhã. Mas não aconteceu, porque não foram para o mesmo lugar. Como nós te ensinamos, o Seol tem 2 partes. A parte dos salvos, seio de Abraão, e a parte dos ímpios, o inferno. Onde estava este suposto Samuel? Estava no Seol, no lugar do inferno, porque não era o próprio Samuel, era alguém, um espírito maligno se fingindo. Outra profecia para não acreditar é essa expressão que ele usou, interpretar o comigo por simples além. Tapear, vamos dizer. Samuel estava no seio de Abraão, não estava no Seol, inferno. Logo, o lugar dessa pessoa que falava com Samuel não era outra pessoa que fosse uma pessoa cristã, mas porque era Saul que estava fora dos planos de Deus. Então, essa diferença deve ser apontada. E sabemos então que Saul morreu, mas não foi para o Seol, seio de Abraão. Foi para outro lugar diferente. E ainda notamos o absurdo, analisando a palavra médium, que é traduzida em outras versões por espírito de adivinhador, ou espírito familiar, e no texto grego por engastrimutus. É a palavra que significa ventríloco, isto é, de fala diferente, palavra que indica a espécie de pessoa usada por um desses espíritos. E assim concluímos que não foi Samuel quem apareceu e falou com Saul. Quem foi então um espírito demoníaco farseando ou fazendo de conta que era o próprio Samuel que falava a Saul vivo. Nenhum morto por invocação humana pode aparecer ou falar com alguém, o quanto mais Samuel. Todas as predições do pseudo Samuel estavam deturpadas. Nada se cumpriu. Nenhuma só das suas palavras. Agora, quando Samuel estava vivo, ele sim, ele era um autêntico profeta de Deus. Está em 1 Samuel 3,19. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. Então a palavra dele, quando falava em nome de Deus, a palavra se cumpria. Agora este Samuel falso, que falou com Saul,
na verdade, não acertou nenhuma das suas profecias. Eram todas falsas. Então, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Assim, aqueles que invocam os mortos estão indo contra a vontade de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor teu Deus, e ele os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, uma pessoa que quer agradar a Deus não se envolve nessas práticas ocultistas, de falar com mortos, fazer oferendas, querer agradar, porque não vai dar certo. Pastor, que razão final pode ser apresentada como Saul, na prática de consultar mortos, estava aborrecendo a Deus, que por isso o matou? 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Muita atenção, meu prezado ouvinte. Olha o fim de uma pessoa que desobedece a Deus. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha, uma linguagem tão clara. Não buscou ao Senhor, que por isso o matou. E nós temos um texto na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, e agora eu falo com pessoas que gostam de zombar, de escarnecer, de contrariar o propósito de Deus. Está aqui bem claro, uma exortação para a qual devemos atentar com muito cuidado, porque não se pode zombar de Deus, conforme escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas. Diz assim, vou ler no 30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E no versículo 31, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Saul caiu nas mãos do Deus vivo. Teve uma morte trágica, de zombaria por parte dos inimigos, e assim terminou seus dias um homem que começou tão bem, de acordo com o registro bíblico, saiu de casa para buscar animais, a recomendação do seu pai, e lá chegou aos ouvidos de Samuel, que era o profeta de Deus, e foi escolhido para ser o rei de Israel, assim de um modo rápido. E ele era muito humilde. Quando foi o dia de ser coroado, ele se escondeu no meio da bagagem. Não queria nem sair por vergonha. E a princípio Deus o abençoava. Depois começou a perder o contato com Deus e chegou a esse extremo muito precário de uma morte vergonhosa, porque era um rei, foi enxovalhado, e daí a razão, Deus dizendo, ele não buscou a Deus, por isso Deus o matou, transferiu o seu reino para Davi.